Glória a Deus. O único que ressuscitou foi Ele. Nenhum outro é digno de adoração senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Lucas 24, a partir do versículo 1. E diz assim: E no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, e encontraram removida a pedra do sepulcro. A pedra estava removida. Ei, aleluia. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Não estava mais lá o corpo dele, meu irmão. Estava vazio. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens lhe questionaram: Eita Jesus! Por que procuras entre os mortos aquele que vive? Por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus, e ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11 e a todos os outros. Podeis sentar. Aleluias, glória a Deus. Domingo, hoje, Páscoa, domingo de Páscoa, e eu vou glorificar a Deus também. Vocês estão vendo algum coelhinho pulando aqui? Não, né? Vocês podem estar vendo anjos. A Páscoa não é coelho. Comemos chocolate porque não é pecado, mas a Páscoa não é chocolate. É muito além do que isso. A Páscoa, para os judeus, eles comemoravam a Páscoa e comemoram pela libertação deles do tempo de escravidão no Egito, pelos 430 anos que eles passaram, como está em Êxodo 12, 40. E eles celebram a Páscoa por esse motivo. Foram 430 anos de escravidão. Para você entender melhor, depois você lê em Êxodo 12, versículos 1 ao 14. E o significado da palavra Páscoa, ela é de origem hebraica. Se pronuncia Pessar, que significa passagem. A passagem do povo. Só que nós, cristãos, que vivemos na nova aliança em Cristo, nós que somos a igreja gentílica, não é isso? Amém? Aleluia! Nós temos um outro motivo para comemorarmos a Páscoa. E eu falo para a igreja nessa noite, aleluias, que esse motivo que nós celebramos a Páscoa é um motivo infinitamente maior
do que o motivo que os judeus comemoram, e é um motivo que ainda é eterno. Mas por que isso, pastor Alexandre? A Páscoa, para nós cristãos, igreja gentílica, está ligada à ressurreição do Senhor Jesus e à sua ascensão ao céu. Porém, assim como os judeus celebram a sua libertação lá do Egito, desses anos de escravidão, nós cristãos temos também um motivo para celebrar a nossa libertação. Como eu falei, que é algo infinitamente maior e ainda é eterno. Porque, aleluias, porque os judeus foram libertos do poderio humano, um poder governamental humano. Entende a profundidade da Páscoa para nós? Mas nós fomos libertos de algo, de um governo, de algo vai muito além do que um poderio humano, do que um sistema de governo, um homem. Nós fomos libertos do poderio das trevas. Nós fomos libertos do domínio, do poderio, do pecado. Aleluia, e é por isso que eu falo que a nossa libertação, ela é infinitamente maior e é eterna. Aleluias, amém? Glória a Deus. Amados, o diabo, ele não questiona a morte de Jesus, até porque ele crê na morte, ele viu. Mas o diabo, ele faz de tudo para que nós venhamos a negar a ressurreição de Jesus Cristo. E às vezes nós focamos muito na morte de Jesus. Existem pessoas que carregam até um crucifixo com Jesus crucificado, mas já existe aquelas que têm um crucifixo vazio, porque a cruz vazia significa que ele não está mais lá. Aleluias. Amém? E nós devemos lembrar do sacrifício de Jesus, de todo o sofrimento dele, não apenas na Páscoa, mas nós devemos lembrar do sacrifício de Cristo, o quanto ele sofreu, pastor Valci. Principalmente quando vinham aqueles pensamentos em nossas mentes. Sabe qual pensamento? Aquele pensamento que vem: ei, larga tudo, abandona o ministério, chamado, que isso? Ei, volta atrás na caminhada, olha a sua vida como é que está. É nesse exato momento, é aí que nós temos que lembrar, principalmente nesse momento, de tudo que Jesus fez na cruz por mim e por você. É nesse momento que nós devemos lembrar do sacrifício fenomenal de Cristo na cruz por minha vida e pela sua vida. Existe um outro momento também que nós devemos lembrar do Senhor Jesus, do sacrifício dele. É quando o pecado bater a minha e a tua porta. É quando o pecado chegar para nós, diante de nós. É quando os pratos de lentilhos chegarem até a mim, até você. É nesse momento que nós devemos olhar para a cruz e olharmos para o sacrifício, lembrarmos do que Jesus fez, do preço alto que ele pagou pela minha vida e pela sua vida. É nesse momento que nós devemos lembrar do sacrifício, não só apenas numa sexta-feira, num sábado ou num domingo, mas é principalmente nesses momentos. Não, Satanás está repreendido. O preço que foi pago por mim na cruz foi... O Senhor Jesus derramou até a última gota de sangue dele por mim naquela cruz. Ele foi humilhado, ele sofreu, e não foi um sofrimentozinho qualquer. Ele foi torturado por soldados, foi torturado de forma cruel.
Aleluias. E tudo isso para que eu tivesse o perdão. E tudo isso por um amor incondicional, imensurável e inacabável pela minha e a tua vida. Por isso é nesse momento que nós precisamos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É infinitamente maior ou não o motivo da igreja comemorar a Páscoa? O nosso motivo é muito maior. Foi algo infinitamente maior, meu amado. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Nós fomos libertos através da crucificação, morte e ressurreição do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, do poderio do pecado que entrou através da queda do primeiro Adão no Éden, como está escrito em Gênesis 3, pois nós todos nós que estamos aqui hoje, a começar de quem está aqui no altar, a começar de quem está pregando, é daqui para aí, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Aleluias! Estávamos destituídos da glória de Deus. Pois nós todos estávamos através do pecado original, destituídos da glória de Deus, como está escrito em Romanos 3:23, vivendo como escravos do pecado e sendo por ele dominados e condenados à morte eterna. Eu e você estávamos condenados à morte eterna, lugar que Deus fez, não para mim, para você, mas para demônios. E eu e você estavam condenados por causa da queda do homem no Éden. Quando eu e você nascemos, nós já nascemos no pecado. Por causa dessa queda no Éden, o pecado a qual chamamos pecado original. Mas o Senhor Jesus Cristo, mas Deus tinha o plano B. E o Senhor Jesus, Ele veio, Ele abriu mão de toda a glória dEle, Ele se fez carne, Ele se fez homem, 100% Deus, porém 100% homem. Alguns questionam isso, 100% homem, parte Maria, 100% Deus, parte Espírito Santo. Porque tinha que ser Ele, um sangue puro, alguém que não nascesse já no pecado, mas nós nascemos no pecado, e Ele veio, e Ele fez por mim e por você, aquilo que era impossível a mim e a você fazermos, pagarmos a dívida espiritual. Por que então nós somos às vezes tão miseráveis, e ficamos criando expectativa em Cristo, buscando de Cristo apenas aquilo que Ele pode nos dar aqui na terra, apenas aquilo que Ele pode fazer por mim e você aqui na terra, que é algo passageiro, quando Ele fez algo maior pela minha vida e pela sua vida. Aleluia. Efésios 1, do 20 ao 23. Amém? Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita, nas regiões celestiais, 21, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou todo o que existe debaixo de seus pés e designou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e o concedeu a quem? Concedeu a quem? Vocês lembram que eu falei no início?
Nós fomos libertos de um poderio das trevas. Nós fomos libertos dos poderios das trevas. Não foi apenas um poder humano, governamental humano, mas um governo espiritual das trevas. E estávamos condenados à morte eterna. Mas olha o que o Senhor Jesus fez. Olha a obra dele na cruz. Isso é consequência da obra dele na cruz. O Senhor Jesus, além de nos libertar dos poderios do pecado, também nos libertou do outro poderio, o das trevas, e ainda nos colocou juntamente com Ele nas regiões celestiais, acima desse poderio, os principados e potestade, nos dando autoridade sobre eles, nele, o Senhor Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. A igreja hoje não está mais, nós não estamos mais debaixo do poderio das trevas, e além do Senhor, Ele não ter colocado mais, nós não estamos mais debaixo desse poderio, o Senhor nas regiões celestiais, Ele nos colocou, meu Deus, juntamente eu tenho que descer, juntamente com Ele, aleluia, acima de principados e de potestade. E a autoridade do Senhor está sobre a igreja de Cristo. A autoridade está sobre a igreja de Cristo. Por isso não temos que temer as trevas. Não temos que temer bruxaria, feitiçaria, nada. Porque nós nas regiões celestiais estamos acima disso tudo, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vitória na cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Aleluias! Oh, recalabassuri alabachai. É por isso que o diabo faz de tudo. Quantas pessoas não acreditam em Jesus? Quantas pessoas não acreditam que Ele ressuscitou? O diabo não quer que as pessoas creiam na ressurreição de Cristo, porque ele sabe que a ressurreição de Cristo é, meu Deus, é a grande vitória, a maior vitória da igreja. E também ele sabe que a ressurreição de Jesus é a maior derrota dele. Aleluia! A ressurreição é a maior vitória da igreja e a maior derrota do inferno, de Satanás. Aleluias! Oh, aleluias! De calabassuri alabachai, de calabassuri onde cantarai. Oh Jesus, oh Jesus. Amados, as 3 maiores conquistas que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário para mim e para a tua vida. A primeira, Ele pagou pelas nossas dívidas espirituais, as quais nós não poderíamos pagar, trazendo para mim e para você o quê? O perdão de Deus. Nós estamos perdoados. Presbítero Dário, você está perdoado. Eu estou perdoado. Pastor Davi Rocha, você está perdoado. Não existe mais acusação nenhuma do inferno sobre nossas vidas. Jesus pagou o preço. O perdão não vai ser liberado agora. Quando você erra, você se arrepende e pede perdão a Deus. O perdão não foi liberado ali. O perdão já foi liberado há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Por isso não existe mais acusação sobre a tua vida e a minha vida. A segunda coisa que o Senhor Jesus conquistou, aleluia, Ele resgatou para mim e para você a condição de filho.
filho de Deus. Através da nossa fé no Senhor Jesus, foi resgatada a condição de filho, porque segundo a palavra, aquele a qual crê no Senhor Jesus e confessa Ele como Senhor e Salvador, esse é considerado filho, porque o resgate da condição de filho é somente através de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aquele que não crê em Jesus, continua na condição de apenas criatura. E eu e você que estamos aqui essa noite, que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós não somos apenas mais criaturas criadas por Deus, mas nós somos filhos de Deus. Você é filha, você é filho. E quer saber mais? Quem é que tem direito à herança? Filho. Toda herança que o Senhor Jesus conquistou na cruz é direito meu, é direito seu. É por direito nosso, e é por isso que o inimigo fica furioso, é por isso que Satanás trabalha para destruir a igreja, é por isso que o inimigo tenta nos parar, é por isso que as minhas setas na mente, ele quer trazer depressão, ele quer trazer desânimo, é por isso que o diabo faz de tudo para calar a igreja, mas não vai calar não vai calar, porque nós estamos igual Bartimeu. Quanto mais mandava Bartimeu calar, mais ele gritava: Jesus, tenha misericórdia de mim. E quanto mais o inferno tentar calar a igreja, mais a igreja vai pregar Jesus, mais a igreja vai falar de Jesus, mais a igreja vai glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, que venceu a morte. Aleluias, oh aleluia. A igreja só é parada se ela quiser. A igreja só é parada se ela quiser. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, calabachuriandecai deremanai. Lemarabachuriandecai deremalabachuriandacai. Oh Deus, trabalha Jesus. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade nesse lugar. Faça como tu queres. Se tu quiser curar aqui essa noite, cura. Quiser libertar agora, liberta. Quiser batizar no Espírito Santo, batismo. Oh Senhor, venha nos incendiar nesta noite. Oh Senhor, venha nos incendiar. Oh Senhor, a tua palavra diz que o espírito do profeta é sujeito a ele, mas o Espírito Santo não é sujeito a ninguém. Então só pode tomar cada um aqui como o Senhor quiser e fazer como o Senhor quiser. Oh, aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Amados, oh Senhor, aleluia, Jesus, fala Deus. Shiriakalabashuriandecai. Aleluia, Jesus. Abra a tua Bíblia aí, 1 Coríntios, só coloca aí na tela para mim. 1 Coríntios 15, a partir do 51. Diz o Senhor: se levantarão, mas cairão. Plá, 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 chore, canta.
E te digo, filho, fala o que eu coloquei no teu coração. Plá, 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 plá. Não omita tu nada. Está nabacanto, arabacanto. E o Senhor está passando com a tua presença. Arabacanto, arabavácia. Alabrachure, rebecanto, rebeplácia. Para dizer para os meus, aleluia, enquanto há tempo, igreja, conserta-te, porque estou eu voltando, rabanto canto, estou alabrachure, as portas, tenho chamado a minha igreja para conserto, tenho chamado a minha igreja para dar em retidão para comigo, porque estou na tua porta, estou voltando, aleluia, diga para a minha igreja que eu estou voltando, filho meu, decanto. E diz o Senhor, conserta a tua casa, ei, conserta a tua casa, porque visitarei a minha igreja nesta noite, e minha graça, abandocanto, vácia, é com meu servo. Fala, filho meu, o que eu pus no teu coração nesse lugar, porquanto o Senhor está neste lugar. Este lugar é o meu arraial. Farei dos meus, aleluia, como eu bem quero, da maneira como eu quero. Falo do jeito que eu mando, falo do jeito que eu quero. Ninguém vai tirar a autoridade dos teus lábios, porque sou contigo. Aqueles que são, aleluia, também serão. Eu entro neste lugar, nesta noite, para a renovação da minha igreja. A minha paz e a minha graça te basta, servo meu. Aleluias. Aleluias. Ele ressuscitou e está aqui. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53, pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, meu Deus, devorada, pois, foi a morte pela vitória. Devorada, pois, foi a morte pela vitória. Devorada foi a morte, pois, pela vitória. Jesus venceu a morte. Pode deixar aí. Jesus venceu a morte. E aquele que está em Cristo já venceu a morte também. Oh, Jesus, você não entendeu. Aquele que está em Cristo, aquele que está enxertado na videira verdadeira que é Jesus, aquele que não está enxertado em homem, uma denominação, aquele que está enxertado em Jesus, Jesus, o Filho do Deus vivo e eterno. Esse também venceu a morte, porque quando você parte desse mundo, você parte para a vida eterna e não mais a morte eterna. Aleluias. Oh, Jesus. Aleluias. Irmãos, Jesus venceu a morte. Aleluias. Não sejamos miseráveis. A causa principal do sacrifício de Cristo na cruz,
lá na cruz do Calvário, no Gólgota, por amor a nós. Foi algo eterno e não passageiro. Se os judeus comemoram com uma tremenda reverência, com alegria, aquilo, meu Deus, que foi algo passageiro, o que dirá eu e você? O que Deus, que Jesus fez por nós na cruz, é muito maior. Versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus venceu a morte foi vencida pela vida. Dentro de mim, dentro de você, não existe mais morte, existe vida. Vida, vida em Cristo, porque Ele vive em mim e Ele vive em você. Por isso Paulo declara: hoje não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, hoje não é morte, a morte não está mais em mim. Eu fui livre do domínio do pecado e da morte. Hoje Cristo vive em mim e hoje a vida reina em mim. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Oh Jesus, versículo 57. 57. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a vitória da igreja está em quem? A vitória, tua vitória, a minha vitória está em quem? Em Jesus Cristo. A Páscoa do cristão, meu irmão, ela é vida, ela é restituição, e ela é alegria naquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nem a morte pôde detê-lo, pois Ele a venceu, ressuscitando ao terceiro dia, nos tornando nele mais que vencedores sobre todas as coisas. Meu Deus, como está escrito em Romanos 8:37. Aleluias. Coloca para mim aí Atos capítulo 1. Eu quero fechar com Atos capítulo 1. A partir do versículo 9. Atos 1, a partir do versículo 9. Versículo 9, amém. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Enquanto eles o contemplavam, até que a uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco. Dá uma paradinha. Quando as mulheres chegaram lá no sepulcro, a pedra não estava lá, Jesus não estava lá. E lá em Lucas diz o quê? Que havia 2 homens, né? Meu Deus. 11. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, vamos lá para o 11 agora, que lhes, amém, obrigado, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, 11, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Porque está olhando para cima. Esse Jesus, é esse aí mesmo, que dentre vós foi elevado ao céu. Ele retornará do mesmo modo como viste subir. É para a gente chorar de alegria. Por
Por isso que Paulo diz, oh Jesus, se a nossa expectativa em Cristo for apenas porta de emprego, cura de uma enfermidade, o carro novo, uma casa nova, isso não é, Deus faz isso assim, ó, isso não é nada para Deus, e não é pecado a gente pedir, mas Ele não quer que a gente venha colocar o nosso coração nisso, e não ter isso como prioridade em nossas vidas. Ele não quer que a nossa felicidade dependa das coisas dessa terra, porque na verdade a nossa felicidade, ela não é de fora para dentro, lá, xuriá, labassai. A nossa felicidade é diferente da do mundo. A nossa felicidade, ela é de dentro para fora, porque é aquilo que está aqui dentro. Por isso que Paulo fala em Filipenses 4:12, eu sei viver bem, aprendi o mistério de ser feliz, em qualquer situação, em qualquer lugar, seja na bonança, seja na escassez, aonde eu estiver. Em outras palavras, Paulo quis dizer, mesmo num cárcere todo lanhado, igual eu tive lá com Silas, aleluia, mesmo lá junto na congregação, junto com os irmãos, na casa lá, louvando e adorando, em qualquer desses lugares, tendo o que comer ou nem tendo o que comer, eu sou feliz, porque eu tenho Jesus. Aleluias, aleluias, oh aleluias. Ele retornará do mesmo modo como viste subir. Jesus não está mais sepultado, o túmulo está vazio. Se você procurar outros túmulos por aí, não vai ser a mesma coisa, mas o único túmulo que está vazio é o do meu e do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos colocar de pé. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A gente passa por aflições. Jesus falou, João 16:33, no mundo tereis aflições. Se Ele falou, mas tem de bom ânimo. Em outras traduções, tenha fé e coragem. Eu venci o mundo. Sabe o que significa isso? Olha só, o que vocês não poderiam fazer, eu fiz por vocês. A pior parte ficou comigo. Permaneçam fiéis, permaneçam firmes. Só isso. Eu vou ser com vocês até a consumação dos séculos. Tem de bom ânimo. Em mim vocês vão ter paz. Em mim vocês vão ter conforto. Em mim vocês vão ter consolo. Em mim vocês vão ter renovo. Em mim vocês vão ter vitória. Porque na verdade, em mim, vocês já são mais do que vencedores sobre todas as coisas. É sobre todas, não é algumas, é sobre todas as coisas. Então não deixa que a ansiedade, não deixa que as mentiras de Satanás fale mais alto no seu coração do que a minha palavra. Porque importa é o que eu disse. Importa o que eu tenho falado contigo, diz o Senhor. Não aquilo que você está vendo. Ou você se esqueceu da palavra de 2 Coríntios 5:7, que você não vive pelo que você vê, você vive por aquilo que você crê. Você foi chamado para viver por fé. Sei que não é fácil, mas eu te chamei para viver por fé. E quem vive por fé, vive o sobrenatural meu nessa terra.
Manto queremanaba suriandecai. O Senhor sabe, o Senhor é contigo. Ele ouve as suas orações. Ele sabe o que está dentro do teu coração, aquilo que você não deixa nem transparecer para as pessoas, mas Ele é na tua vida. Você é teu, Ele é teu e você é dele. Recebe esse abraço, o abraço do Senhor. Feche seus olhos, comece a glorificar. No linguajar pentecostal, dê lugar, irmão. Pode glorificar, pode exaltar. Se der vontade de pular, pule. Se der vontade de bater palma, bata palma. Mas exalte e glorifique o nome do Senhor, pelo amor de Deus. Oh, aleluias! Oh, queria chamar aqui, por favor, o Ministério de Louvor. Lá, Shurian, de Calabas, Shurian de Cai, de Malabas, Shurian Labas. Aquele mesmo louvor, o segundo que vocês cantaram. Para sempre, para sempre. Você vai adorar a Deus agora, dando o seu melhor, porque Ele ressuscitou, e você é mais do que vencedor sobre todas as coisas. Você é justificado pela ressurreição de Jesus. Você vai glorificar a Deus como você antes nunca glorificou. Às vezes recebemos uma bênção financeira, recebemos uma, e nós comemoramos, exaltamos e pulamos. Na época do mundo, eu comemorava, eu sacudia o portão, eu ia para a rua, gritava quando o Flamengo fazia um gol, quando a seleção brasileira fazia um gol. Hoje eu nem ligo mais para futebol, tem coisa muito mais interessante. E por que não fazer dobrada, triplicadamente essa comemoração pela ressurreição de Jesus? Davi dançava ali comemorando a vitória que Deus tinha dado a ele. E Mical criticou ele. Que isso, perdeu a linha. Você é um rei, perdeu a postura. O primeiro a perder a postura é o pregador. Porque se é para glorificar o nome do Senhor, eu não tenho vergonha. Se é para exaltar o nome do Senhor, eu pulo. Eu bato palma, eu glorifico, eu me ajoelho, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e majestade.